Dica de hoje é: por que nas empresas familiares os elementos família, patrimônio e negócio devem estar bem apartados e bem regulados? Bom, quando a gente fala de empresa familiar, nós falamos, na verdade, de uma jornada da empresa familiar para a família empresária. E nessa jornada, o que a gente verifica é que no começo da vida das empresas familiares, esses elementos são muito confusos, né? O membro da família também é gestor, o negócio se confunde com a propriedade, o dinheiro do sócio, do acionista, se mistura com o dinheiro da própria empresa. Então, no nascimento, esses elementos na empresa familiar são muito confusos, mal regulados. Acontece que essa empresa familiar vai crescendo, ela vai ganhando volume, ela vai aumentando seu faturamento, as suas receitas, as relações com fornecedores ficam mais complexas, não é? Então, no curso dessa trajetória da empresa familiar, o objetivo é que ela se torne uma família empresária. E dentro desse conceito, é muito importante que esses elementos sejam corretamente separados. O que a gente diz? Em primeiro lugar, ser membro da família não deve ser necessariamente um requisito para que ele seja gestor da companhia. Ele pode ser membro da família, proprietário, portanto, do negócio, mas não necessariamente ser gestor, não é? Não é pelo DNA que se membro da família ao posto de diretor executivo, presidente da empresa. Não é simplesmente pela comunidade, é pela competência. Então, esse é um primeiro ponto muito importante. Ser membro da não deve necessariamente conduzir aquele membro a um cargo de gestão. E quando a gente começa, então, a pensar nisso, a gente começa a regular o elemento família dentro deste conjunto que é confuso no início da vida das empresas familiares. Quando a gente fala de negócio, a gente então tem que separar negócio de propriedade. O negócio, efetivamente, não tem que deter imóveis, né? A empresa cresce, às vezes adquire imóvel, adquire patrimônio, que na grande maioria das ações não tem nada a ver com o negócio em si da companhia familiar. Então, é muito importante que isso seja apartado, isso seja separado. O negócio é, de fato, uma propriedade, é um investimento. Mas o imobilizado, aquilo que a gente está estando no curso, né, da vida da empresa familiar, isso tem que estar separado do negócio. Como também tem que estar separado do dinheiro do sócio. O dinheiro do sócio é do sócio, o dinheiro é da empresa. Coisas não podem se confundir. E, em geral, são esses elementos confusos que conduzem as empresas familiares a uma situação de dificuldade, seja na primeira geração, na geração dos fundadores, seja na geração dos filhos ou dos sucessores, quando esses elementos não são muito bem organizados. É muito comum a família, a empresa familiar nascer com esses elementos muito imbricados, muito confusos, mas a intenção, o objetivo é que no curso da vida dessa empresa, no curso da vida dessa família, essa família se torne uma família empresária. E esses conceitos sejam absolutamente regulados por meio de acordos, a gente vai falar de acordos de cotistas, acordos de acionistas, enfim, por uma série de instrumentos societários, enfim, que vão regular com precisão. Nós temos números muito importantes para a gente pegar das empresas familiares, das geradoras para a geração dos filhos, né, da primeira geração. De cada 100 empresas no Brasil, apenas 34 sobrevivem. Então, é um índice muito alto de mortandade, de óbito das empresas familiares, da primeira ou da geração dos fundadores para a geração dos filhos. Para a geração dos netos, a taxa ainda é muito maior. Poucas empresas sobrevivem. E a maioria dos óbitos ocorre exatamente em função dessa desorganização desses elementos, né? Empresas incham,
crescem muito, os acionistas vão morrendo, os herdeiros vão chegando no quadro societário e vão, ao mesmo tempo, assumindo postos de gestão sem ter competência para isso. E aí o grupo familiar, a empresa familiar, pode chegar a um final infeliz. O objetivo sempre deve ser o da perenização do negócio familiar. O negócio tem que ser perene. E para ser perene, eles têm esse negócio, essa empresa, esse empreendimento familiar, né? Ele tem que estar imune aos problemas da vida dos sócios. Um divórcio, por exemplo, uma separação não pode afetar o negócio. A morte de um sócio não pode afetar o negócio. O negócio tem que continuar livre, indene desses problemas que são comuns à vida de todos nós, né? Disse aqui 2 exemplos que podem afetar severamente a vida de uma empresa familiar, que é ou óbito, né? Ou um divórcio, separação, até mesmo a incapacidade da família.